Segundo livro de Reis, capítulo de número 4, a partir do versículo 1 ao versículo 4, vai nos dizer assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos, para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me, que é o que tens em casa? E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todo aquele vaso, e põe à parte o que estiver cheio. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós glorificamos a Deus por essa palavra neste dia. Nós adoramos ao Senhor por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele pode fazer. Querido, eu confesso aos amados irmãos que Deus ele tem feito algo surpreendente aqui na Igreja Metodista Wesleyana do bairro Jardim Atalaia. É como a Bíblia vai dizer: venha e veja o que Deus tem feito na vida dessa amada igreja, dos membros congregados, simpatizantes da igreja aqui Metodista Wesleyana Atalaia. E eu confesso aos irmãos que os irmãos podem estar perguntando de novo: pastor, o senhor vai falar sobre a história dessa mulher? Querido, eu costumo dizer que profeta não fala o que quer, não fala o que pensa, mas fala aquilo que Deus coloca nos seus lábios para falar. E na sexta-feira passada, no grande culto Liberta-me de Mim, a nossa obreira Cirlândia Matos, ela ministrou uma palavra ao nosso coração a respeito dessa mulher. E eu vejo que muda-se as pessoas, mas o conteúdo que Deus quer falar pode se mudar a capa, mas o livro está sendo o mesmo. Deus tem usado pessoas para pregar a mesma mensagem com revelações diferentes, porque a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. Se nós adentrarmos agora o segundo livro de Reis, no capítulo 4, o capítulo 4 ele vai nos falar sobre 2 pessoas, irmã Fátima, irmão Jorge. As 2 primeiras histórias contidas aqui do capítulo de hoje, a qual nós lemos, retratam de 2 diferentes realidades aqui. A primeira de uma viúva pobre com 2 filhos, e a segunda de uma mulher rica que não tinha nem um filho. 2 situações aqui, querido, que me chamam a atenção: pobreza e riqueza. 2 dilemas agora que contracenam um com o outro. O risco aqui, meu amado, de perder os 2 filhos e o sonho de maternidade que Deus havia entregado na mão dessa viúva. A pergunta agora feita por Eliseu a essa viúva: que te hei eu de fazer?
Que te hei eu de fazer? Foi a pergunta que o profeta mencionou ou fez àquela mulher que acabara de perder o esposo e agora os credores vêm para tirar as duas heranças dela. E quando ela vai até o profeta lhe pergunta: o que hei eu de te fazer? Também, querido, eu vejo aqui que muitas das vezes Jesus fez as mesma coisa que o profeta fez com aquela mulher em momento de não saber o que fazer. O profeta lhe pergunta: muitos dos milagres que ocorreram através de Cristo, nós podemos observar também, querido, que foi usada por Jesus a forma reiterada, mesmo que diante de necessidades óbvias. Jesus também fez algumas perguntas, querido, que diante de algumas necessidades óbvias, ele perguntou. Por exemplo, vou lembrar você, Jesus perguntou a dois cegos o que eles queriam. Estava óbvio o que eles queriam, mas Jesus perguntou àqueles dois cegos o que eles queriam que ele lhe fizesse. Está lá em Mateus 20, capítulo 32, essa história. Ora, mas não era óbvio, não era, querido, óbvio que os homens desejavam ali enxergar novamente? Não era? Por que Jesus fez essas perguntas? Então, meu amado, por que perguntar uma coisa que estava diante dos olhos dele, o que os dois cegos queriam? Hein? Por quê? Pare para pensar. Sabe por quê, querido? Quando Jesus perguntava, e quando o profeta perguntou àquela mulher: o que hei de fazer? E quando Jesus perguntava, era porque essas perguntas requerem de nós. É porque essas perguntas requerem de nós uma resposta. O profeta queria uma resposta. Jesus queria uma resposta. E dependendo, querido, da minha resposta e da sua resposta, da nossa resposta, pode ser a afirmação da nossa fé. A resposta que eu e você damos à pergunta que Jesus nos faz, querido, minha amada, pode ali ter a afirmação da nossa fé, da nossa confiança, da nossa dependência total de Deus. E diante das perguntas que Deus tem te feito, qual tem sido a sua resposta? Será que a sua resposta tem demonstrado a Ele que há uma fé inabalável dentro de você, que há uma confiança, uma dependência total da sua vida nele? Dependendo, querido, da forma que você responde, vai dizer quem você é, qual é a sua confiança nele. Qual é, querido, a sua confiança na palavra dele? Ou, dependendo da resposta, podemos dizer que há uma rejeição da provisão de Deus em nossa vida. Que resposta tem saído dos seus lábios? Que resposta, querido, Jesus tem encontrado diante das perguntas que Ele tem te feito?
aquela mulher responde dizendo ao profeta, há uma resposta daquela mulher, dizendo, a tua serva não tem nada. A tua serva não tem nada, a não ser uma pequena botija de azeite. O que a viúva chamou de nada, o que a viúva disse que não era nada, Deus transformou em tudo o que ela e a sua casa precisava. O que você está dizendo que não é nada? O que você está respondendo dizendo, eu não tenho nada, eu não tenho nada. O que, meu amado, você está dizendo que aparentemente parece para você não ser nada, na mão de Deus será provisão para ti e a tua casa. Porque o que foi provisão para a vida daquela viúva era o que ela achava que não era nada, meu querido. E isso que você acha que é nada, nas mãos de Deus se torna o canal de bênção para Ele te abençoar. Para Ele te abençoar. O que a viúva chamou de nada, Deus transformou em tudo o que ela e a sua família precisava. A ordem para ela era que pegasse emprestado com seus vizinhos o máximo de vasilhas que conseguisse. As bênçãos que Deus concede a um lar, querido, devem ser bênçãos compartilhadas. É por isso que muitas pessoas não recebem a bênção dentro do lar, porque não têm o coração de compartilhar o que Deus está fazendo na vida dele. Sim, irmão Sebastião, as bênçãos que Deus quer nos dar, precisamos aprender a compartilhar dessas bênçãos com as pessoas. As vasilhas dos vizinhos podem representar todos aqueles que o Senhor coloca em nosso caminho para que sejamos seus abençoadores. Sim, as vasilhas ali podem ser pessoas que Deus está cercando a sua vida para que você sirva de canal de bênção para elas. Temos, querido, em nossas mãos o privilégio e a responsabilidade de enchermos outros lares com o azeite do amor de Deus que é derramado em minha vida e em sua vida. Você foi chamado, você foi resgatado, a cruz te alcançou, Jesus chegou até você, não só para te encher, mas que você venha transbordar desse amor na vida de outras pessoas. Esse vaso pode representar pessoas, querido, que está à sua volta e que não estão sendo cheias do amor de Deus, porque você não está compartilhando, você não está fazendo a missão da igreja, que é buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Essa é a sua missão, essa é a minha missão, essa é a nossa missão. Sim, meu amado, essa é a nossa missão. Esse é o privilégio meu e seu, responsabilidade minha e sua, que batemos no peito e dizemos que Jesus é o único e suficiente Salvador da nossa vida. Sim, querido, essa é a minha e a sua responsabilidade, de enchermos outros lares com amor de Deus. Mas, querido, para que isso aconteça, antes precisamos fechar a porta sobre nós e os nossos filhos, e juntos
enchermos as vasilhas até que transbordemos. Enchermos as vasilhas até que ela transborde. Quem é as vasilhas que precisam ser cheias até transbordar? É eu e você. Não adianta eu querer encher o outro se eu estou vazio dele. Não podemos encher a vasilha de ninguém se antes não tivermos com as nossas cheias. Não podemos, querido, encher a vasilha de ninguém se antes eu não estiver transbordante, as minhas estiverem transbordantes. Não dá, querido, para apresentarmos Jesus às outras pessoas. Não dá para apresentarmos Jesus às outras pessoas se nem mesmo nós o conhecemos. Se nem mesmo o conhecemos, como eu vou apresentar alguém se eu não conheço? Atrás da porta, meu amado, da nossa casa deve haver, querido, um enchimento das nossas vidas, uma família unida em um só propósito de receber do Senhor o azeite do Espírito Santo para que sejamos seus cooperadores na busca por outras famílias que precisam ser alcançadas pelo poder de Deus. Mas se eu não tenho esse poder na minha vida, se a minha família não vive debaixo dessa unção, se eu não vivo debaixo desse azeite transbordante sobre mim, como eu vou me transbordar em outras pessoas? Precisamos entender isso. Precisamos, querido, entender que para alcançar outras pessoas, primeiro eu tenho que ser alcançado. Eu só posso dar aquilo que eu recebo. Sim, 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 meu amado. Antes precisamos, querido, estar sobre nós esse azeite, receber do Senhor esse azeite do Espírito Santo, para que sejamos seus cooperadores na busca por outras famílias. Quando compreendermos que dar é melhor do que receber, querido, nós e nossa família viveremos do resto, mas não é um resto insignificante, não. Felizes e satisfeitos com a provisão do Senhor, porque o resto de Deus não é do pior que sobra, mas do melhor, da fartura que Ele tem para nós. Sim, meu amado, sim, minha amada, o resto de Deus não é o do pior que sobra, mas o melhor da fartura. Eu só posso dar aquilo que eu recebo. Acabou agora recentemente, há 4 dias atrás, 21 dias, um propósito de 21 dias de oração e jejum. Para quê? Para que o Espírito Santo me encha até eu transbordar, para buscar e salvar os perdidos. Se você é um cristão transbordante da glória de Deus, os perdidos precisam ser alcançados por você, querido. Você precisa derramar na vida deles. Aqueles vasos ali representavam pessoas que aquela mulher do que teve, ela derramou neles e eles foram ficando cheios, ficando cheio, ficando cheio. Não preocupe, querido, que Deus tem derramado na sua vida nunca vai te faltar. Quanto mais você compartilhar, mais você terá. Quanto mais você der, mais você vai ter para dar. É como uma palavra profética sobre a vida de Israel. Israel, você nunca pegará emprestado, nunca faltará o óleo de alegria sobre a sua vida, e todos quanto precisar, você terá para emprestar. Você terá, querido, porque haverá uma fartura da unção de Deus sobre a sua vida.
Então não fica retendo, querida, essa unção. Compartilha com outras famílias. Entre dentro de outros lares que precisam. Que você pise lá como um propósito de Deus. Como um cooperador da santa palavra do Senhor. Como um cidadão do céu. Para impactar e mudar a vida do perdido. Sim. Sim. O interessante que eu falei de duas histórias aqui. A segunda história, a mulher rica, entendeu isso que eu estou falando de compartilhar, irmã Maria José. A mulher rica entendeu isso, que é a outra história. Uma mulher rica, mas que não possuía herança, porque filho é herança de Deus. Estou falando de filhos. Uma possuía 2 e alguém queria tirá-lo. Outra não possuía nenhum, mas a mulher rica entendeu que o que ela tinha, ela precisava compartilhar. E decidiu compartilhar de seus bens materiais com um santo homem de Deus, como diz o versículo de número 9. Sim. E foi por essa mulher rica dar sem esperar nada em troca. Ela deu sem esperar nada em troca. Por essa mulher que não tinha, que era estéril, seu marido era avançado de idade, já não podia procriar, por ela abriu o coração e compartilhou do que tinha com o homem de Deus, com o santo homem de Deus, e foi sem esperar nada em troca, querido, sem fazer barganha, sem esperar nada em troca, que o Senhor lhe concedeu tudo que ela sempre sonhou, e que é, pastor Malaquias, o que ela sempre sonhou, um filho, só que o Senhor a deu. Tudo que ela sonhava, querido. Ela poderia adquirir tudo porque era rica, mas o maior desejo dela, o ouro e a prata dela não poderia comprar, que era um filho saído do seu ventre. Sim, por ela, querido, derramar o que tinha na vida do profeta, do homem de Deus, ela colheu o fruto da sua fidelidade. Deus realizou o sonho dela de ter um filho. Só que este sonho durou pouco. Só que esse sonho durou pouco, porque o inimigo, a morte, não está satisfeito quando Deus nos dá a vitória. Ele peleja contra a vitória que Deus nos entrega. E a Bíblia diz que o sonho dela durou pouco. E o filhinho tão esperado e tão amado que Deus deu a ela, morreu. O que está morto em sua vida, querido? Quando chegou era a bênção de Deus, quando chegou te alegrou, e agora você anda triste, cabisbaixo, porque está morto dentro de você. O que mostra aqui que os nossos sonhos deste mundo podem ser frustrados, queridos. E quem sabe você vive uma vida frustrada. O seu sonho, o sonho daquele casamento perfeito está frustrado. O sonho da família perfeita está frustrado. O sonho financeiro está frustrado. O ministerial está frustrado. Quem sabe você está como essa mulher agora, frustrada. Frustrado. Mas lembre de uma coisa. Mas lembre de uma coisa. Mas lembre que com Deus, ainda que estejamos sofrendo, ainda que estejamos tristes, cabisbaixo, desesperançosos, desesperançosos, sofrendo em amargura, podemos responder como aquela mulher enlutada, quando
o seu marido lhe pergunta, está acontecendo alguma coisa? Não, eu preciso só encontrar. Ela saiu dali. E quando encontra com o moço do profeta, ela diz, está tudo bem. Está tudo bem. Podemos dizer, querido, ainda que estejamos amargurados, tristes, se estivermos confiantes em Deus, nós teremos essa palavra, tudo bem. É o que Jó disse quando as notícias ruins chegaram. Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. Porventura receberei o bem de Deus e não o mal? Todavia, Jó se alegrou no Senhor. Quando o profeta diz a Geazi, pergunta a ela se vai tudo bem com o esposo, se vai tudo bem com ela e se vai tudo bem com o filho. E ela diz, vai tudo bem. Olha novamente uma pergunta sendo feita. E de repente essa indagação que Deus tem feito está testando a sua fé, querido. O homem de Deus, irmã Maria José, entrou naquele quarto, olha novamente a porta sendo fechada e um quarto sendo feito de conotação. O homem de Deus entrou naquele quarto e fechou a porta sobre fechou a porta sobre ele, ambos, e orou ao Senhor, como diz o versículo de número 33 aqui no capítulo 4. O quarto que a mulher havia preparado para o profeta tornou-se em palco de um grande milagre, querido. Olha, além da restituição aí, o quarto que ela abriu mão, pedaço da terra, o investimento que ela fez naquele quarto para que o homem de Deus habitasse ali, se tornou um palco, um altar agora do milagre de Deus. Ei, deixa eu ser boca de Deus para a sua vida. Todo investimento que você tem feito no reino de Deus não será vão, ele retornará trazendo grandes milagres para a tua vida, mas para isso ocorrer, faça, querido, sem esperar nada em troca, porque quando ela cedeu aquilo, ela não esperava nada em troca, ela não esperava, e aquele lugar que ela cedeu se tornou o palco do grande milagre na vida dela. O que te hei de fazer? O Senhor te pergunta hoje. O que te hei de fazer, minha irmã? O que te hei de fazer, moça? O que te hei de fazer, adolescente? O que te hei de fazer, senhor, senhora? O que te hei de fazer, pré-adolescente? O que te hei de fazer, criança? O que te hei de fazer, homem e mulher? O que te hei de fazer? O que te hei de fazer? É a pergunta que Jesus nos faz nesse momento. E a respeito de um filho, o que te hei de fazer a respeito é de um filho? Era a pergunta daquele profeta. Quando você pensar que a porta se fechou, querido, Deus, no tempo determinado, fará um milagre e lhe dirá, toma o teu filho de volta. Quando você achar que está tudo fechado sobre você, no tempo de Deus, Deus se manifestará e te devolverá aquilo que o inimigo tentou roubar, que o inimigo tentou te tirar. É saúde, querido. É os filhos nas drogas, na prostituição, na homossexualidade, no lesbianismo, é isso tudo. Em que área Jesus está te perguntando o que te hei de fazer? O que te hei de fazer? Essa foi a pergunta do profeta para aquela mulher. O que te hei de fazer, pastor Cláudio Flores? Deus está perguntando, Jesus está perguntando para nós hoje. O que te hei de fazer, querido?
Quando você achar que as portas se fechou sobre você, Deus no tempo determinado fará um milagre e lhe dirá: toma o teu filho, vá-te em paz. É a dificuldade, querido, financeira que bateu sua porta. Confie no Deus provedor, porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará. Sobejará, querido. Comerão e vai sobrar na sua vida. É algo, o que está passando na sua vida é algo que você julga não ter solução. É isso que está acontecendo com você. Você julga que a sua causa já está perdida. A sua vida já está perdida, não tem mais os braços do Pai. Acha que Deus te virou as costas. É uma verdadeira morte na panela que você acha que não tem solução mais. Ele transformou, querido, luto em júbilo, onde havia morte em banquete e alegria. E eu libero essa palavra sobre a sua vida, aonde a morte vai se transformar, querido, em um alimento divino, vai se transformar, querido, em um banquete, e haverá alegria sobre a sua vida. Como a mulher rica apegou-se a Eliseu, diga hoje ao Senhor: não te deixarei, Senhor, por nada nessa vida. É o que Abacuque estava dizendo, pastor Cláudio Flores. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da videira minta, ainda, querido, que os animais sejam arrebatados do curral, eu me apeguei ao Senhor, eu apeguei no Deus da minha salvação. Eu não deixarei, eu o adorarei, mesmo que tudo minta e falha. Eu todavia me alegrarei no Deus da minha salvação. Faça como aquela mulher que se apegou ao profeta. Diga hoje ao Senhor: não te deixarei, Senhor. Ainda que debaixo de ameaças, querido, ainda que não tenha o que sempre sonhou, ainda que o luto faça parte da sua história, ainda que não veja saída para o seu problema, ainda que pareça que você tem pouco, que pareça que você tem pouco, ou mesmo nada, diga a Ele: não te deixarei, meu Deus, não te deixarei, meu Senhor, porque só o Senhor toma do pouco ou do nada e transforma em um tudo abundante. Confiemos, querido, no Senhor, confiemos nas promessas do Senhor. Sim, sim. Querido, o que te hei de fazer? Volte a se apegar com seu Deus hoje. Volte a se apegar com seu Deus hoje. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Porque ela enchia? Porque transbordava na vida dela. Querido, Deus colocou um sacerdócio universal sobre a sua vida para anunciar os atos poderosos do Senhor. Essas duas primeiras histórias do capítulo 4 aqui de hoje retratam duas diferentes realidades, mas que o final delas foi o mesmo resultado de milagres de Deus, de derramar-se sobre a vida do outro. É por isso que quando Eliseu ele adentra o quarto que a mulher havia feito, ele deita sobre o menino, porque ele estava derramando o que ele tinha sobre a vida do menino. Não queira ser só cheio, mas queira ser transbordante do azeite do Espírito Santo, para se derramar como essa viúva derramou naqueles vasos que os filhos iam trazendo. Deus precisa usar você, e do que está em você ser derramado
na vida dos perdidos. Saia do seu local de conforto e vai buscar e salvar o que se havia perdido. A pergunta feita por Eliseu, a viúva, não veio da boca do profeta, mas da boca de Deus. O que hei de te fazer? O que hei de te fazer? Essa é a pergunta que você precisa responder para Deus agora. O que Ele pode te fazer? Quem sabe você está dizendo: eu não tenho nada, eu não sou ninguém. Deus pega para você aquilo que é nada e ninguém e faz assentar diante dos poderosos da terra. Deus, Ele faz o nécio confundir os sábios. Pare de se sentir nada, pare de se sentir ninguém. O seu ninguém e o seu nada na mão de Deus é uma bomba atômica para destruir as cadeias do inferno. Querido, seu pai não dorme, o seu pai não descansa. Papai, ele não dorme, ele te viu hoje. E eu quero convidar você aí agora, querido. Como aquela mulher rica pegou ao profeta Eliseu, diga hoje ao Senhor: não te deixarei. Não te deixarei. Fala isso com Deus. Não te deixarei. Ainda que eu tenha ameaças, ainda que eu não tenha o que eu sonho, ainda que eu estou de luto, ainda que eu não vejo saída para esse meu problema, ainda que parece que eu tenho pouco ou mesmo nada, não te deixarei, meu Deus, porque só o Senhor toma o pouco ou nada que você tem e transforma em um tudo abundante em nossas vidas, em sua vida. Feche teus olhos agora, querido. Ouça esse louvor. Escute o papai falando com você. Fique em silêncio por um instante. Daqui a pouco eu oro por você. Estrelas a brilhar em meio
Escute. Preciso entender que onde quer que eu vá, estou em tuas mãos, no controle tu estás. Papai, não se cansa, não me assusto se tropejar, pois estou com meu Pai. Papai não se cansa. Não me assusto se tropeçar, pois Seu pai não dorme, ele não descansa. Enquanto você não descansar, querido, deixa ele trabalhar, minha amada. Deixa ele trabalhar em sua vida, meu querido. Diga para ele, ainda que eu não tenho tudo que eu sonho, ainda, querido, que eu não alcancei todas as promessas, eu não te deixarei. Não vou me assustar com os trovões, com as tempestades. Oh, glória! Oh! Você está no colo de Deus. Creia nisso. Creia nisso, meu querido. Aquilo que não é nada para você, aquilo que não parece para você, é a matéria que Deus vai usar para chegar o milagre em sua vida, na vida da tua família, em o nome de Jesus. Aleluia! Deus, a pergunta hoje, o que é que eu lhe farei? O que Ele pode te fazer nesse dia? O que hei de te fazer, Senhor? É a pergunta que o Senhor faz para mim, faz para essa irmã, faz para esse pastor, faz para esse irmão, para essa moça, para esse rapaz. É a pergunta, Senhor, que o Senhor faz para esse adolescente, esse pré-adolescente, essa criança, esse idoso, essa idosa. Deus, eu não sei qual será a resposta dela. De repente a resposta dela será como daquela viúva, Senhor, dizendo: eu não tenho nada. Ou daquela mulher rica que disse: vai tudo bem, tudo está bem. Eu não sei, querido Deus, o que ela está enfrentando, o que ele está enfrentando, o que ele está passando, o que ela está passando. Mas uma certeza eu tenho, que a matéria que o Senhor vai usar, Senhor, para tirar ela desse caos, para tirar, ó Pai querido, esse jovem dessa bagunça, esse homem, Senhor, dessa fatalidade, é aquilo que ele acha que não é nada, é aquilo que ele acha que está tudo bem. Deus que vai se tornar o grande milagre na vida dela e na vida dele. Aquilo, Deus querido, ó Pai amado, que ela diz que não tem nada e que não é nada, é o que o Senhor vai usar neste dia para mudar o contexto desta família. Deus, que ela e ele entenda que as vasilhas que aquela mulher pegou, Deus, podemos dizer que pode ser pessoas que precisavam ser cheios daquilo que ela tinha transbordante na vida dela. Deus, que o teu Espírito nos transborde, nos encha, como Davi disse: encha até que transborde o meu cálice.
e calabassure cantarébia. Deus, transborde este lar, transborde essas vidas, para que eles cumpram o sacerdócio universal de todo crente, para buscar e salvar os perdidos, para anunciar os atos poderosos do Senhor. Meu Pai amado, que nós, ó Pai, venhamos estar transbordante para enchermos, ó Deus, cada pessoa, cada família, cada lar agora, que vier, ó Deus, ao encontro das nossas vidas, que eles sejam impactados, que eles sejam restaurados, que eles sejam mudados, que eles sejam libertos pelo poder, ó Pai querido, que instalará a nossa vida da Tua glória, que despedaça todo jugo, a unção que despedaça todo jugo, seja transbordante na minha vida e na vida dessa pessoa, nesse lar agora, nessa família agora, meu Pai, nesse ministério agora, em nome de Cristo Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Deus. Em nome do Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, querido. O melhor lugar que você pode estar é no colo do papai. Querido, chegamos ao fim dessa live. Eu quero contar com a sua parceria, como eu conto com a parceria da Mercearia Açougue Rodrigues, do Buffet Ferreira, Calçados Poliana e também KM Bike. Como? Se torne um membro da Igreja Metodista Wesleyana. Essas pessoas que eu falei, querido, são membros da Igreja Metodista Wesleyana. Kaiser, né? Abner Kaiser, Cirlândia Matos, Presbítero Ciderley, são membros da Igreja Metodista Wesleyana, são parceiros, conhece a responsabilidade e a seriedade do trabalho da nossa vida. Querido, você que ainda não é ofertante, você que ainda não é dizimista da Igreja Metodista Wesleyana, seja um ofertante, um dizimista da Igreja Metodista Wesleyana. Contribua, querido. Envie aí suas ofertas, seu dízimo, agência 0166-X, conta poupança 43606, dígito 2 do Banco do Brasil. Ou fale comigo no particular, o WhatsApp é o 988126732. Para quem está fora, acrescenta o DDD 033, tá? Você fala diretamente comigo, diretamente com a minha vida, tá certo? Então, você que pode, querido, seja um mantenedor da Igreja Metodista Wesleyana do bairro Jardim Atalaia. Chegou aí, ó, Cinderley Lourenço, dono do Buffet Ferreira, parceiro da Live Café com Pão e patrocinador da Igreja Metodista Wesleyana. Olha, e eu creio que Deus vai fazer você prosperar 30, 60 e 100 vezes mais. Querido, eu termino essa live convidando você a hoje, às 19 horas, estar na rua 31, número 77, na Igreja Metodista Wesleyana, a qual eu sou pastor dela, juntamente comigo, com a irmã Maria Helena, a irmã missionária Helena, que está aí, esposa do diácono Josias, pais de joelho, filhos de pé. 19 horas hoje, sexta-feira, hoje, às 19 horas, eu te aguardo ali, vou estar ali, cheio da unção, derramando a unção de Deus, a unção que despedaça o jugo, para poder ser derramado na sua vida. E às 19 horas e 30 minutos estará conosco o pastor Juninho Carlos e nossa irmã Keila Carlos, pastor pregando, a irmã louvando o Senhor. Vem estar conosco hoje no culto de libertação, Liberta-me de Mim. Te aguardo hoje às 19 horas na rua 31, número 77, Igreja Metodista Wesleyana, ao lado da lanchonete Ponto Top. Que Deus te abençoe, querido. Que Deus prospere o trabalho das suas mãos. Que Deus eleve o rosto dele sobre o teu rosto e tenha misericórdia de ti. Que Deus, querido, resplandeça a face dele sobre a sua face e te dê a paz. Paz do Senhor, um beijo no seu coração, um bom final de semana
e que Deus venha te abençoar. Amanhã, às 17 horas, ali na rua Antônio Leão, 566, atrás do posto da Polícia Rodoviária Federal, Gessel Perseverança, na casa do nosso irmão Paulo. Te aguardo lá no domingo, a partir das 18 horas, no primeiro culto, EBD. Vem estar conosco, Rua 31, número 77, bairro Jardim Atalaia. E logo em seguida o grande culto, querido, que você trazendo visitante, concorre aí a uma Bíblia e uma cesta de chocolate no final, no início de mês de maio. Aquele que trazer mais visitantes não crente vai ganhar essa Bíblia de estudo e uma cesta de chocolate. Deus te abençoe. Bom final de semana, até daqui a pouco às 19 horas, na Igreja Metodista Wesleyana. Papai do céu não dorme sobre a sua vida. A paz do Senhor.